isso fez com que eu, antes de ler esse livro, tivesse uma mentalidade de pobre. E ele fala aqui em uma passagem, ele fala, você pode estar pobre, mas se você agir como pobre, você vai ser para sempre pobre. Então ele fala, o pai rico, em alguma passagem... Eu tô até com ela aberta aqui. Ele fala que, tipo, ele podia estar quebrado, mas ele nunca falava que ele era pobre. A frase específica é assim: há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Aham. Estar quebrado é temporário, a pobreza é eterna. É isso. muito foda. Era isso. Não, que eu tem uns trechos que ele fala. Imagina uma criança de 9 anos, que era o caso do Kiyosaki aqui, e ele conta, né? Meus 2 pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender aos menos afortunados. O outro dizia, os impostos punem os que produzem e recompensam os que não o fazem. Um dos meus pais recomendava, estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava, dedique-se aos estudos para conseguir comprar uma boa empresa. Um dizia, não sou rico porque tenho filhos. O outro, tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Um incentivava a conversa sobre dinheiro e negócios na hora do jantar. O outro proibia que se falasse no assunto. Cara, Então você vê, louco isso. eram opostos de fato. E esse negócio de ser pai, eu acho que até o Joel, Agora você eu já falei sobre isso com o Joel, é muito louco, cara, porque depois que nasce o catarrento, você fala, mano, eu não tenho opção ser pobre, não tem como. Então, Gasta, né? cara, ele já nasceu com déficit ali de uns 50 pau. Já fiz até uma planilha. Sacanagem. Vou cobrar, óbvio, juros compostos. É o milagre dos juros Cara, compostos. eu separei aqui o que eu acho a frase mais sensacional dele, que é meio no começo, né, já que você tá nas frases. Pra mim, isso daqui é revolucionário. O cara falar isso, pra mim, é revolucionário. Impacta uma vida, uma geração inteira com essa ideia dele. Ele diz assim, ó, o dinheiro é apenas uma ideia. Se alguém quer mais dinheiro, precisa apenas mudar a sua forma de pensar. Aham. Então, cara, vê se isso daqui não muda uma geração, cara. Se não um pensamento revolucionário. Porque realmente, o cara que eu mais vejo falar sobre isso é o Perini, talvez de formas diferentes. Pô, porque ele fala, o real já tivemos 10 tentativas de moeda e o real hoje já perdeu quase 85% do valor, não sei o que lá. Aí ele fala, pô, mas por que o dinheiro vale? Ele vale porque as pessoas confiam nele, acreditam nele. Então me diz se de fato o dinheiro não vale porque as pessoas acreditam que vale, logo o dinheiro é apenas uma ideia. Né? Por que o Bitcoin vale? Pô, as pessoas acreditam nisso. Então se você consegue criar uma ideia, mudar a sua perspectiva, você criou dinheiro. Né? Ele diz que você cria dinheiro. Né? Então, cara, esse pensamento é revolucionário. E ele diz que tudo começa aqui dentro, de fato. Mas não sou uma ótica espiritual. Eu sou uma ótica intelectual, né, cara? Isso é incrível. Pra mim. Tem uma passagem aqui que ele fala, o dinheiro vem e vai, mas se tiver sido educado quanto ao seu funcionamento, você adquire poder sobre ele e começa a construir sua riqueza. Então, acho que tem tudo a ver com o que vocês estavam falando. Não, Ou talvez eu já tenha tomado uísque demais. Não, né? você Só tá certo. quis falar uma frase. Mas, falando da estrutura Quis do meter livro, uma de efeito, Peraí, né? deixa eu... aproveitando... Ai, Malu, tem uma pra você aqui. Peraí. A Malu tá no sumário, já tá no... Aproveitando as ideias de vocês sobre isso, pesquisar, não o livro ele é extremamente simples, no seguinte quesito. A estrutura dele é uma introdução, 6 lições e depois algumas conclusões. Aham. Eu vou falar aqui cada tópico das lições para a gente poder discutir Sim. esses assuntos. E tem um ponto muito interessante sobre esse livro, que eu vi agora relendo, porque fazia uns 10 anos que eu não lia. Que ele mescla DRE com balanço patrimonial, ou não? Também é interessante, né? Nossa. Porque ele tenta simplificar algumas coisas. É que quando eu tinha Mas 14 eu ia anos, falar eu não isso. consegui perceber isso. É que eu acho que e isso já não vai dar um percebi. tesão nas pessoas Não pra vai, lerem, não. né? Falou em contabilidade, as pessoas vão embora. Desculpa ter acabado com a audiência do podcast. Vai, Perini. Mas o ponto é que tem coisas que ele fala aqui que eu tinha aprendido, mas eu aprendi há tanto tempo que sabe quando você repete tanto uma coisa que você julga que aquilo é seu? Sim. E não é meu, é dele. Olha que coisa. Eu fui ver agora. Mas sabe que Amor, o que você Olha, mais tem são frases dos outros. Não, eu Inclusive sei- minhas, acreditem eu se sei que quiser, nada é porque meu. É um grande em plagiário. casa eu sou Plágio, genial. plágio. Eu vou Aqui pode desmentir não uma parecer. parada, então. Eu sei que nada é meu. Pelo seguinte, eu sou 40% Sêneca, 30% Taleb, e eu descobri que tem uns 2% Kiyosaki ali, que Uns são umas 10% citações sou eu. dele. Aqueles 2% Acredito. vagabundo. Mas Vai. falando das citações dele, eu vou Mas- falar o ponto onde eu vi que aquilo eu tirei dele e eu não sabia. As 6 lições principais do livro são: primeira, os ricos não trabalham por dinheiro. 2, você tem que possibilitar a proficiência financeira, né? Na verdade, aqui a lição 2 ela começa com uma pergunta: por que possibilitar a proficiência financeira? Ou seja, ter conhecimento financeiro. 3, cuide do seu negócio, e é bem interessante essa parte. 4, a história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. E ele conta a história dos impostos, e eu já repeti isso tantas vezes, que eu pensei, eu que fui pesquisar e fui correr atrás, ele conta igualzinho o conto. Aham.
Igualzinho. Só que ele é escreveu mó pa- muito é- antes. Não, pô. ele é paga-pau seu, Pedro. Cara, eu já Muito tinha antes. percebido E isso. as duas últimas, né? Os ricos inventam dinheiro, é a lição 5. E a última é meio que uma repetição da lição 1, mas com outra frase. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Não, cara, aqui o que eu ia falar é o seguinte. Pô, eu passei anos falando assim, igual o Kiyosaki sempre diz, corrida dos ratos, fuge da corrida dos ratos, né? Cara, do Kiyosaki isso, não é? É, Não. Eu descobri que não é. tá brincando. Eu fiquei minha vida inteira citando que isso era do Kiyosaki, cara. É de outra pessoa? Aí eu tava lendo um livro antigão do Napoleon Hill. Ele já falava. E eu vi ele falando Rat Race. Cara, Napoleon Hill, muito antes. Eu falei, cara, porque o mundo inteiro acha que é do Kiyosaki. Porque ele deve falar Caramba. sempre. Mas Vamos- o Kiyosaki, ele Cara. aprendeu essa expressão com o pai rico, e o pai rico aprendeu com alguém, pô. Mas Mas- o pai rico existiu? Ele cita o Existiu. Napoleão, mas ele cita o Napoleão Hill em alguma parte ali. Ontem eu já Então tinha ele tomado uns leu Danone, também, mas é. eu acho que ele sugou, mas ele não deu o creditinho, né? Mas Tinha também que não dá ter- pra gente dar crédito, ao longo senão o do Bruno vai tempo, ficar o cara. dia inteiro assim, essa frase aqui é tal coisa, É, não foda. dá, gente. Na Quem- dúvida, quem ele tem que cita- dar o crédito Quem pra cita a Sêneca. fonte sempre é água mineral, cara. Exatamente. Pô, se você repete a ideia 20 vezes, tu vai dar o crédito nas primeiras, depois, até porque as pessoas já ouviram, você vai acabar Sim. pulando alguma vez o E é crédito. por isso que na internet você tem que repetir sempre o que é seu mesmo, pra poder as pessoas saberem que Isso é é seu. bizarro. Fingir- Senão É, alguém pega e já era. É como fingir autoridade, o né? Thiago sempre fala, o clichê é o clichê por um motivo, né, Thiago? É, Você não meu. fala isso? E eu lembro quando eu inventei essa. Você lembra quando incrível. inventou? É. Foda. O Pedro copia muita frase minha, Pedro, pra você saber. Ele tem esse problema. É um plagiador. né? Mas antes de começar a discutir as lições, lição por lição, você perguntou se o pai rico de fato existiu. E ele responde essa pergunta nessa edição comemorativa. Ele fala, muita gente me pergunta se a história é real ou não. E ele gravou um podcast com o filho do pai rico, que era o amigo dele, o É um Mike. amigo. O Mike. Aham. Que hoje é riquíssimo também, conseguiu ampliar o império do pai. Então, de fato, essa pessoa existiu. Ele não coloca o nome inteiro dele aqui, pelo menos eu não vi. Porque deve ser muito rico e aí ele tá preservando. Pois é, a mas de identidade. fato existiu. Eu duvido muito que os diálogos aqui, poxa, Tenham entre sido assim. crianças não de dá. 9 anos tenham sido daquele jeito. E lembrar nesse nível de detalhe, não. Ele deu uma Exatamente. inventada, mas a Mas, gente cara, faz só. isso. Sabe o que Ah, eu um acho que pouco fez de esse livro ficção tão. é bom também. Exato. Sabe o que eu acho que fez esse livro tão extraordinário? Acho que as mensagens que esse livro carrega são muito poderosas, mas eu acho que o que fez ele extraordinário foi ele aliar os conceitos extraordinários, que acho que não tem nada de novo, porque muitos livros carregam isso, com o storytelling. Porque qualquer livro de desenvolvimento pessoal que você vê hoje não são livros de histórias. Aqui você tem um enredo. Então, é o pai rico, pai pobre e tal. Cara, isso daqui fixa de um jeito. É igual a Bíblia, é Jesus, são as parábolas. Aham. Isso daqui é levado adiante. É difícil alguém pegar e te explicar, por exemplo, sobre autorresponsabilidade. Explica a autorresponsabilidade. Cara, não é sexy. Mas quando você conta uma história, Aham. porra, isso daí passa adiante. Então, eu acho que a beleza desse livro tá aí. E eu acho que é o que só um outro autor conseguiu fazer até hoje. Mano Napoleão. Que não, é óbvio, né? O Napoleão Hill, mas eu acho que é um que ele é o novo pai rico, pai pobre, que é o Morgan Housel. Nossa! Pra mim, ele é o único autor que Escreveu conseguiu o fazer quê? hoje. Ele é o É uma mindset psicologia financeira. psicologia Ah, tá. financeira. Mas é novo, lançou há pouco tempo. Eu não li ainda, mas eu Cara, sei que ele vai gravar com a gente pra Ele Film vai pro Class. Film Class. E eu já preparei o Finbook dele, cara, porque eu já li esse livro 3 vezes, Psicologia Financeira. Cara. Porque eu percebi que ali ele fala sobre onde todo mundo perde dinheiro, que é na cachola, que é no estômago. Vieses. Alguns vieses. É porque Mas ele normalmente conta histórias, né? Isso que é legal. é muito sensacional, cara. Eu tenho um sonho de escrever um livro ainda sobre basicamente o que a gente fala, né? Só que com um enredo, com uma história, Eu uma também única queria história. fazer. O Bruno entendeu? quer Eu assim gosto também. tanto de Revolução dos Boa. Bichos, por exemplo, por conta Não é? disso. Porque uma criança lê e compreende e aquilo fica preso na cabeça dela. Eu li Revolução dos Bichos, você leu esse livro com 13 anos? Eu li e já tinha mais de 18, mas Revolução dos Bichos eu li com uns 12. E eu lembro do cavalo Sansão morrendo, pô. Falei, caramba, ele trabalhou pra caramba pela Bruno e os Revolução. spoilers E dele. no final os porcos venderam o cavalo pra ele ser transformado em Caiu- sabão, Sabão. sei Caiu lá. uma lagriminha? Isso, Não, cara. foi Sim, o Bruno muito chora sempre. forte. Toda Foi vez muito que ele forte. lê, ele chora.